Vamos ver. Estamos ao vivo. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, aqui ao canal. Hoje eu estou aqui com o Vitor Hugo Crespo, né, lá do Frontcast. Na verdade, nós dois, né, somos do Frontcast. E a partir de agora, algumas das nossas gravações para o Frontcast também é transmitida aqui no canal, e depois vocês podem escutar também lá no Frontcast, né? Vocês podem escutar no podcast. Então, nós vamos gravar aqui no canal, como nós estamos fazendo hoje, na segunda-feira, dia 23, né? E depois vocês podem escutar também essa gravação no podcast. Tá bom? Então, quem estiver acompanhando pelo canal, que está agora aqui presente, ou que está assistindo posteriormente pelo YouTube, né? E também, se quiser, pode... o podcast é muito mais fácil, né, para quem trabalha, às vezes vai de metrô, de carro, né, e aí pode levar só o áudio, né, muito mais fácil, então também está lá no podcast, né? E aí, Vitor, boa noite. Boa noite, Edgar, boa noite a todos que está acompanhando aí, tanto no canal quanto no podcast. É isso aí. Vamos lá para mais um assunto aí referente à guerra e geopolítica. Hoje é geopolítica, né? Hoje nós vamos falar de geopolítica. Nós vamos voltar aí com os podcasts mais de história militar, mas hoje nós vamos falar de geopolítica, mas também de história, né? Não tem como a gente não tratar de história nessa questão, que é a questão da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. E é tanta história, né, Vitor, que no nosso caso, a gente viu quando eles entraram, né? Eu estava na faculdade quando eles entraram. Não sei você acha que é um pouco mais novo que eu, já está no ensino médio, ou fundamental, ensino médio, então. Eu estava na faculdade, cara, quando eles entraram. Fundamental, você até me elogia, assim. Lá foi oitavo ano, nono ano. Também não quis dizer que você estava na segunda série. Também não é assim. Também não é assim. Mas eu lembro, né? Eu lembro de acompanhar, de ver as reportagens. Assim, na época eu cheguei até a escrever uns 2 textos sobre essa invasão para o jornal aqui da cidade, né? Então, aqui, né, eu moro no interior, na cidade de Marília, e que tem uns 2 pequenos jornais que circulam aqui na cidade, né? Não, na verdade, o pessoal do jornal, se estiver ouvindo, eles são grandes jornais, tá bom? Que circulam aqui na cidade, né? E aí eu colaborei com alguns artigos sobre esses jornais, mas eu lembro que não se falava outra coisa na faculdade. Lembro das revistas da época, a revista Veja, revista Isto É, todas essas revistas traziam aqueles mapas do Afeganistão, aonde era a intervenção, essas coisas todas. Os especiais, né, das TVs também, tipo SBT Repórter, Globo Repórter, o próprio Fantástico, né? Sempre eles tiveram várias reportagens especiais, né, falando sobre a invasão. Isso. Foi logo... Porque, né, quem não se lembra, depois do ataque às Torres Gêmeas, né, o Bin Laden assume a autoria, né, do ataque, e aí ele se refugia no Afeganistão, né, e que na época controlado pelo Talibã, aí os americanos então atacam o Afeganistão com o objetivo de capturar o Bin Laden. Capturar o Bin Laden e quebrar as pernas da Al-Qaeda, né? Porque o Bin Laden era o líder, mas a Al-Qaeda era um grupo, né, com várias lideranças e com várias ações, né? Então, e ele é aquele tipo de grupo descentralizado, né? E era um pouco mais descentralizado. Então ele tinha várias células que poderiam agir mesmo sem a ordem ou o conhecimento do Bin Laden, né? Isso era possível. Então a intenção era pegar o Bin Laden, porque, claro, era o nome, né? Um nome importante, era a liderança, e quebrar as pernas da organização, porque eles tinham um centro de treinamento lá, boa parte da estrutura deles, né? Estava no Afeganistão. E o Afeganistão, naquele momento, era controlado pelo Talibã, aliás, não era controlado, né? Ele era controlado, mas tinha lá a Aliança do Norte, né? Que se colocava como oposição, né, armada. Então, desde que o Talibã... 10% só, né? Isso, eles 10% controlavam só 10% do território. E se colocaram com uma opção de
de guerrilha armada contra o Talibã, e a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar da situação atual, né, a gente vai ver que está se formando algo parecido com essa aliança, né? Mas, enfim, só para falar um pouquinho mais do Afeganistão, né, conhecido como o cemitério dos impérios, né, na história mais recente, a gente sabe que a União Soviética tentou ocupar, né, Ah, não, vamos começar lá justamente... no século XIX, depois nós vamos para a União Soviética. Opa, então vamos lá. Vamos começar no século XIX, depois a gente vai para a União Soviética. Quem tentou ocupar primeiro foi a Inglaterra. Uhum. A Inglaterra, vamos começar lá no século XIX. Né? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Né? Era o chamado grande Sim. jogo, né? A Rússia Exatamente. e a Inglaterra disputavam ali aquele meio da Ásia ali, né? Uhum. E a Inglaterra queria... Acho que havia um projeto russo de chegar até o Irã, né? E a Inglaterra queria barrar esse projeto, em grande parte com medo de perder a Índia, né, para os russos. Sim. Porque tem uma coisa, né, pessoal, que assim, às vezes a gente não vê os russos como uma potência colonialista, porque os russos se expandiram nas fronteiras deles. Sim. Então é muito diferente, por exemplo, dos ingleses que mandaram navios, os portugueses, os espanhóis, mas os russos também eram uma potência imperialista. Só que se você pegar a Rússia na mesma época que Portugal estava se expandindo, era um país muito menor. É que os russos eles se expandiram assim. Eles foram crescendo, que nem vai acontecer com os Estados Unidos depois da independência. Né? Os Estados Unidos também a gente não vê como potência imperialista, porque eles também não se... Depois eles vão ser, né? Quando invadem o México e tal. Mas no primeiro momento se expande nas fronteiras. Se bem que o Alasca era da Rússia. Então a Rússia tinha... Naquele que foi considerado o pior negócio da história, eles venderam o Alasca para os Estados Unidos. Né? Bagatela. Venderam por uma bagatela, um ponto que agora você imagina, né? Trocaram pelo passe do ônibus. Não, mas agora também imagina, se no contexto da Guerra Fria, o Alasca fosse russo, né? Você imagina a fronteira do Alasca com o Canadá, hein? Ia ter soldado ali até... O interessante é que você falou da Rússia como imperialista, né, e colonialista. Eles absorveram as repúblicas, né? As repúblicas dentro do próprio território que hoje russo, que a gente entende, eles dominaram essas repúblicas, né? Deram certa autonomia, certa liberdade, porém hoje ainda continuam, né? A gente vê lá a questão da Crimeia, a questão do Donbass na Ucrânia, e eles continuam tentando colocar lá manter os seus tentáculos, né? Segurar, né, esse império, né? Isso, é isso aí. E nesse contexto, a Inglaterra invadiu o Afeganistão, né, em 1939 a 1842, né, e foi inclusive uma derrota humilhante para os ingleses, que depois de 3, 4 anos de guerra, eles tiveram que sair. E só uma coisa, para quem não lembra, né, quem gosta de Sherlock Holmes, se você for ler os livros originais, lembre que o Dr. Watson, ele lutou na guerra, ele era médico na guerra afegã, né? E eles saem da guerra afegã, aí vai para Londres, ele tá machucado de uma perna, né? Isso é contado naquele primeiro livro do Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, e lá ele faz referência à guerra afegã. Inclusive é o Sherlock que descobre, né? Fala assim, não, você tá mancando numa perna, você não sei o quê. A guerra mais perto que nós tivemos agora foi a guerra afegã, então você lutou na guerra do Afeganistão, por isso que você tá aqui com essa... Então, né, aqui... Eu não tenho essa referência, não li nenhum dos livros dele. Putz, vou desligar aqui, você vai embora. Como você não leu Sherlock Holmes? Eu posso com o filme você assistiu, né? Muito mal vi os filmes. Mal vi os filmes? Cara, eu gosto muito de Sherlock Holmes, eu assisto as séries. Acho que já é a segunda vez que eu faço referência a Sherlock Holmes aqui. E foi a mesma referência do Watson ter lutado na guerra afegã. Não, acho que foi? Ou foi na Grécia? Foi uma coisa da Grécia, não foi? Das moedas? Agora eu não lembro. Mas é isso, né? E, inclusive, também essas guerras britânicas com o Afeganistão foi motivo de alguns textos do Frederick Engels, né, que é o parceiro menos conhecido do Marx, mas que era o entendido do grupo em teoria militar, né? Tanto é que ele era chamado pelo pessoal de o general,
né? O pessoal que estava ali da Internacional Comunista chamava ele de o general, porque ele era o... Toda vez que tinha um artigo sobre tema militar para entregar, era o Engels quem escrevia, né? Então, ele era o cara que entendia. Inclusive, ele lutou, né, na Guerra Camponesas, lá no sul da Alemanha. Então, Engels tinha esse conhecimento. Então, para a época, foi tão importante quanto a ocupação do Afeganistão pela União Soviética no século XX e pelos Estados Unidos no século XXI. Nossa, aí deu certinho, né? Inglaterra no século XIX, União Soviética no século XX, Estados Unidos no século XXI, né? Cada um... E nenhum conseguiu. Tempo. Cada império do seu tempo nenhum e todos saíram derrotados. Se bem que para sair dessa chuva de derrotado, né? O Biden falou que o objetivo principal, que era quebrar as pernas da Al-Qaeda e capturar ou matar o Bin Laden, foi atingido, então não derrotaram, foram vitoriosos. Claro que não, né? A gente viu lá que eles não conseguiram os outros objetivos, que eram levar a tal da democracia ocidental, né, reconstruir e tudo mais, né? Construir o país, no caso, né? Então, só para terminar a referência, então, a Segunda Guerra Afegã foi de 1848 a 1880, com a Inglaterra, e a Terceira Guerra foi em 1919, quando a Inglaterra resistiu 4 meses e o Afeganistão conseguiu a independência. E aí o Vitor ia falar justamente quase 1919, mais ou menos uns 50 anos depois, quem chega lá? A União Soviéticos, né? A União Soviética. Isso. Aí naquela intenção, né, tanto de conquistar territórios, porém, mas também com aquela intenção de barrar, né, o avanço dos grupos islâmicos, na verdade era o domínio mesmo, né? Essa coisa de geopolítica que a gente está discutindo, só que a desculpa, né, para o Ocidente, né, foi levantada, era barrar os grupos islâmicos, né, chamados terroristas, que naquela época já atuavam, né? Estavam atuando na Europa e tudo mais. Teve a questão da Olimpíada, né, com o Setembro Negro. Então, essa desculpa foi para dar um teor de que eles eram o lado certo da história, né? Só que aí se ocorreu a invasão e, mais uma vez, não conseguiram, né? Então, foi um grande número de mortos, de equipamentos que foram destruídos e abandonados. Porém, o que acontece? Algo muito importante para a ocupação americana do século XXI, nessa guerra do Afeganistão feita pela União Soviética, é que os americanos, né, eles patrocinaram e treinaram os grupos que se oporam a essa invasão soviética, que eram os mujahidins, né? Que eram os guerreiros, a União Soviética, os mujahidins, que eles se formaram, né, das cadeiras das universidades, né, como qualquer guerra de resistência, né, aquela parte da população, entre aspas, mais pensante, né, aquela parte que está ali entendendo a sociedade, ela se levantou, né, e como não tinham a força que um império como a União Soviética tinha, né, então eles pegaram esse apoio dos Estados Unidos, financeiro, de equipamento, de treinamento por agentes da CIA, e também uma parte que poucas pessoas sabem também, que é apoio do Paquistão. O Paquistão também financiou, porque também era o interesse do Paquistão barrar a invasão soviética, né? Porque eles achavam que eles seriam os próximos, né? Eu não tiro a razão deles. Em algum momento ali ia ter alguma intenção soviética de também conquistar o Paquistão. Então, nisso, se formou um grupo, né, coeso, né, se formou ali uma resistência, e essa resistência, com a vitória sobre a União Soviética, se formou o grupo, né, que é conhecido como Talibã, né, e parece que a tradução literal seria uma alusão a estudante, né, os estudantes. Provavelmente porque o grupo deve ter começado em algum daquelas... nossa, agora me fugiu o nome agora, não é mesquita que chama, mas é
uma escola islâmica que tem geralmente associada às Isso. mesquitas, né? Estudantes islâmicos. Então, Mas o grupo começou... Pode? Isso, mas é exatamente isso, porque o grupo começou nessas escolas que estudavam Islã, que estudam Islã, né? Nos países muçulmanos tem essas escolas especialistas, né? Universidades, né? Em que eles estudam e por isso que são conhecidos como o Talibã, em referência a essa universidade, né? Então aí eles dominaram, né? Esse período até lá a invasão dos Estados Unidos, né? Que foi após o 11 de setembro. Vamos falar um pouquinho sobre o 11 de setembro, pessoal? Você acha que Deixa eu só... já é um Vamos, assunto deixa eu que só todos voltar já... uma... Assim, então, a União Soviética ficou no Afeganistão de 1979 a 1988. 79, Né? E isso aí. é conhecido... o ano que eu nasci, 79. E é conhecido como o Vietnã soviético, né? E era exatamente esse o propósito que até numa das a gente vê em algumas declarações que era o propósito do Ocidente mesmo que a União Soviética tivesse o seu Vietnã. Uhum. Bom, gente, nós estamos no contexto da Guerra Fria, né? Dois impérios disputando, né? Que não... Aqui, assim, nós não estamos discutindo qual é a ideologia certa ou errada. É a questão que são dois impérios, independe da ideologia. Podia ser dois impérios capitalistas ou dois impérios comunistas, mas eram dois impérios disputando o maior número de influência possível. Que é sempre o jogo dos impérios. Pode ter ideologia ou alguma religião ou alguma coisa associada, mas o jogo geopolítico dos impérios é tentar conquistar o maior número de influência possível. Isso já havia antes de ter comunismo e capitalismo, e continuou depois e vai continuar aí, não importa a ideologia, né? As nações têm aí as suas tentativas de conseguir expandir seus impérios. E pode ter sido um dos fatores, junto com a corrida, com o chamado programa Guerra nas Estrelas, a ter saturado economicamente a União Soviética, a ponto de depois, né, no final dos anos 80, aí ela entrar em colapso econômico, né? Porque corrida espacial com os Estados Unidos, guerra no Afeganistão, então saturou economicamente um país que já não vinha assim bem economicamente antes. E aí, se eu não me engano, o Talibã consegue vencer os outros grupos, ocupa o poder em 94. Aí, como o Vitor falou, fica até em 2001, quando então tem os ataques às Torres Gêmeas, que o Vitor vai comentar agora um pouquinho. Os ataques são conhecidos, né, por todo mundo, né? A gente até falou no podcast sobre a Batalha de Fallujah, né? A gente falou bastante sobre esse ocorrido. E todo mundo sabe onde estava no dia, né? Todo mundo lembra, né? Tamanha a importância que foi. Você lembra, Edgar, onde você estava? No 11 de setembro? Eu estava, no horário, eu estava lendo Kant, se eu não me engano, para aula de filosofia. A televisão estava desligada e eu só fiquei sabendo na hora que eu cheguei no serviço. Na hora que eu cheguei no meu emprego lá, né? E na época eu ia de ônibus, né? Não tinha carro. Na hora que eu cheguei, aí o pessoal, você viu o que está acontecendo? E eu falei, como assim? O que está acontecendo? Aí mesmo lá na escola, o pessoal estava com a televisão ligada e foi quando eu vi o que estava acontecendo com as torres. Quando eu cheguei na universidade, assim, o professor não deu aula, né? Fiquei lendo Kant a manhã inteira, o professor não deu aula. A única conversa que a gente teve foi sobre as questões geopolíticas e tudo mais, né? Então, aí a professora, acho que de filosofia política, chamou o pessoal, eu não lembro mais direito. Eu sei que durante a semana na universidade chegou a ter um dia lá que se reuniam os professores de ciência política, filosofia política, assim, teve comentários, debates, assim, porque assim, a gente viu o império sendo atacado, né? Era algo que era inconcebível para todo mundo na época, né? Assim, alguém atacar o próprio... E você? Atacar a maior potência, né, de então. Maior potência, nesse né? dia eu tinha matado aula. Eu tinha matado aula, exemplo. tinha ido pra escola. Crianças, não sigam esse ensino médio, né? E meu tio que me chamou. Meu tio, eu tava no quintal, e meu tio foi
era meu vizinho, né? Aí gritou da janela, liga a televisão, tá acontecendo alguma coisa lá nos Estados Unidos. Acho que Saddam Hussein atacou os americanos. Ele já, ele já falou, já acusou Já já o previu que Saddam era o Hussein, Saddam né? Hussein. É. Pô, quando eu cheguei, eu liguei a televisão, já era o segundo avião batendo. Liguei assim, não deu 3 segundos, já era o segundo avião batendo. Pá, eu falei, caraca. Aí pronto, né? Aí é a mesma coisa, só se falava disso. Na escola a gente tinha um grupo de pessoas que conversava mais, né, sobre essa coisa de história, de guerra e tal. E era o assunto da semana, né? Com meus tios É, também, que gostam também do assunto. Foi isso. esse foi o assunto até dezembro, né? Eu lembro assim, que vários filósofos, e Hort, né? Que na época eu estudava muito um filósofo chamado Richard Hort. Ele chegou a escrever para jornal, foram publicados aqueles cadernos de análise e tudo assim. Foi um choque. Quem não viveu, né? Assim, Uhum, vamos colocar assim, não é o equivalente, né? Porque não afetou o mundo inteiro, mas é como no começo da pandemia, né? E tudo uhum, não se falava em outra coisa, né? Naquele momento não se falava em outra coisa. É aquele choque que tem com um evento que tudo bem que a pandemia é um evento global, esse foi um evento restrito, mas como afeta a maior potência do mundo, se torna um evento global, uhum, né? Então, e aí começou a guerra ao terrorismo, né? A famosa uhum. guerra ao terror, né? Que É. E talvez para nossa geração também tenha sido mais impactante, porque a gente viveu os anos 80 e 90 sendo muito bombardeado, né, com a cultura americana, né, de que eles são os melhores, de que tudo lá é melhor, né, de que eles são intransponíveis em vários pontos. Então, quando a gente vê invencíveis, né? assim invencíveis, quando a gente vê ao vivo, né, eles sendo atacados assim, é um choque, né? Para nossa geração foi um choque, né? E por outro lado, tinha a cultura deles sendo atacados no cinema a todo momento, né? Eu vivia tendo filme Uhum, de ataque a Nova York, Independence Day lá, os alienígenas chegando, explodindo uhum, tudo. Então foi. Eu lembro que eu leio história em quadrinho, né? Sempre li. Eu tinha uma revista que chamava Ataque do Monolito Negro, assim, que tinha um monolito gigante justamente destruindo as Torres Gêmeas, e enquanto o Homem-Aranha e os outros heróis Marvel iam atrás. Eu acho que se essa revista fosse publicada hoje, eu nem sei se eles colocariam isso na capa, cara. Assim, eu não sei se eles colocariam. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro filme do Homem-Aranha atrasou porque tinha uhum. cenas dele nas Torres Gêmeas. E aí É isso tiveram mesmo. que cortar, né, a cena. No trailer do primeiro Homem-Aranha tinha a cena dele no World Trade Center. De passar e Total desapercebido controle, né, do que a gente recebe. do que a gente recebe. Mas vai dando uma olhada aí. Então, É. continuando, né? Os americanos, então, invadem, né, o Afeganistão e vão ficar lá por 20 anos com a intenção, entre outras coisas, de vencer o Talibã. Eles vencem, porque, lógico, assim, o poder militar dos Estados Unidos é imenso, né? Qualquer país que eles quisessem ocupar e se manter lá ocupado, eles... Mas agora nós vimos aí nesses, nesses últimos dias, né? O dia 14 e 15 de agosto, os americanos saindo de Cabul e aquela cena, né, das pessoas tentando Uhum, pegar o avião, né, e não conseguindo. Então, há muita gente comparou com Saigon em 1975, pegou muito mal para o governo americano essa história toda, né? E aí a gente fica com aquela questão, né? O que afinal de contas deu errado, né? Nesse sentido. Né? Houve comentários, né? Porque o próprio exército afegão, que era bem treinado, tinha sido treinado pelos americanos, desistiram muito rápido, né? Entregaram as armas, então foram ameaçados pelo Talibã e resolveram não uhum. lutar, né? Eles simplesmente É, é, entregaram as armas. A Força Aérea fugiu, né? Foi para o Daguestão, ali do lado. Inclusive, a Força Aérea utiliza os aviões Tucano, né? Super Tucano, fabricado pela uhum, Embraer aqui no Brasil. Pessoal, que é um avião de combate à guerrilha mesmo, um avião de combate ar-solo, né?
ele é pequeno, manobrável, ótimo para ataque à guerrilha, e esse pessoal fugiu também, foi para o Tadjistão. Muita gente fugiu, entregou as armas para os talibãs, né? E foi uma coisa. Eu acho que os americanos também devem ter ficado perplexos. Não sei que, com a rapidez com que os talibãs reconquistaram o país, foi muito rápido, assim. Acho que se esperava E pelo você menos uma falou guerra sobre civil, os né? soldados, exatamente. E você falou sobre os soldados. O que acontece lá também é o seguinte, né? Fora essa questão dos caras saberem que a força do Talibã é bem maior do que em muitas áreas se mostrou, né? Maior todo o país, na verdade. Que em muitos, por conta da corrupção muito grande no Afeganistão, em muitas áreas, né, se constava para o governo uma quantidade de soldados maior do que o real, entendeu? Justamente por questão de dinheiro, né? Então, naquela base tem, sei lá, um exemplo, né? Tem 50, mas na verdade você tinha 10, 20, entendeu? Então ali você aportava mais dinheiro, né? E você tirava, roubava dinheiro também. Mas só que o que mais aconteceu foi realmente isso que você falou, né? O pessoal debandou, porque antes, né, qualquer ataque às forças afegãs, você tinha os Estados Unidos para vir e ajudar a revidar, a proteger, né, a fazer uma contenção. Agora não, era eles por eles, né? Então, eu acredito que a estrutura das forças de combate afegãs não estavam, apesar de serem treinadas e tudo mais, não estavam preparadas para trabalhar sozinhas, né? Ainda tinha aquela confiança vamos dizer assim, né, no irmão mais velho, mais forte, né? Na escola te Na protege orientação, do né, valentão. americana. Então, debandou tudo, né? E outra coisa, né? Você falou da fuga. Cara, se você cortou grama pro americano lá no Afeganistão, tu tá dentro da água, né? Tu tá ferrado, porque os caras vão te caçar, né? E, por exemplo, os servidores, ó, os empregados de empresas que prestavam serviço, o cara que lavava o chão lá, né, o cara que levava comida, tem registro disso tudo, né? Tudo isso tem registro. Então, uma vez os militantes lá do Talibã se apoderando das documentações, eles vão saber, né, quem são as pessoas que trabalhavam para os americanos, né? Entendeu? Quem eram os apoiadores, e isso com certeza vai haver retaliação. Esse é o medo do pessoal que está lá, inclusive ainda hoje, está lá no aeroporto querendo fugir, que está nas fronteiras querendo ir para o Paquistão e tudo mais. Ainda tem gente lá no aeroporto? Eu não via. Tem gente ainda. Tem gente ainda lá no aeroporto? Tem, né, na esperança de conseguir entrar e sair do país, né? Eu vi uma postagem no Instagram de acho que até viralizou essa imagem, de um avião, não sei qual um avião de carga, e mostra nessa imagem o interior cheio de pessoas, né? E aquele avião era para levar equipamento. E parece que o piloto, quando decolou, ele informou para a torre, né? Estamos decolando, não estamos levando equipamento, mas estamos salvando 680 almas, né? As pessoas que estavam levando. Ele teoricamente, né, descumpriu uma ordem, que era levar os equipamentos, mas salvou aquelas pessoas todas. E é isso aí. E continuam lá, né, até o último dia, que é o 31 de agosto, que foi o dia que o Biden prometeu ser o último dia dos americanos no Afeganistão. O porta-voz do Talibã, né, ele já informou que se passar do dia 31, eles vão tomar atitudes. Ou seja, né, se passou o dia 31 de agosto, né, tiver presença americana lá, seja de funcionários, seja de soldados, eles vão iniciar uma retaliação armada. Um ataque, vários ataques. Inclusive, eles agora estão muito melhor armados, né? Porque eles pegaram as armas do exército afegão, né? E até assim, muitos soldados fugiram, mas a maioria acabou se entregando armas, veículos, granadas. Parece que o que mais
eles conseguiram retirar foram os aviões, né? Parece que os aviões, a Força Aérea afegã tinha algo entre 200 aviões, só uns 40 permaneceu no país, entre avião e helicóptero. Mas mesmo assim, anteriormente, o Afeganistão nem Força Aérea tinha, né? Na época, no final dos anos 90, lá sobre... Tinha, assim, um ou outro também helicóptero deixado pelos soviéticos, né? Quando os soviéticos fizeram a mesma coisa, foram embora, né? E os americanos gastaram 2 trilhões de dólares no Afeganistão e não conseguiram fazer com que se criasse uma força de resistência ali local. Agora, né, a gente tem nesse momento ali uma força de resistência numa das províncias, né, a província de Pashir, que é... Mas eu já li que hoje que o pessoal está cercado já, que o Talibã já cercou a região. Sim. Né, mas espera uma negociação de paz. Essa força de resistência está sendo comandada pelo vice-presidente, porque o presidente fugiu, né, o presidente do Afeganistão fugiu, mas o vice ficou. E ele se alinhou com o Hamed Massoud, que inclusive é o filho daquele líder da resistência que resistiu ao Talibã de 1994, que também chamava Hamed Massoud, de 94 a 2001. Está comandado pelo filho dele. Só que eles estão em muito menos desvantagem, né? Inclusive de armamentos, porque agora o Talibã... O que leva também àquela coisa, né? Por que os americanos não armaram esse pessoal da resistência aí antes de ter saído, né? Por que não procuraram esse... Porque assim, o vice-presidente... o presidente fugiu, né? No primeiro a impressão momento... que eu tive A impressão que eu tive é que, assim, não se importaram tanto, né? Acharam que o exército daria conta e não se importaram em olhar com mais cautela, né? Sobre a realidade dos acontecimentos. Tanto que eles fizeram um acordo lá com o Talibã e tudo mais. Realmente, fizeram para ter imaginado, né, que isso aconteceria. Talvez imaginassem, mas, como eu falei, deixaram para lá, né? Não se importaram tanto. Então, você falou dos aviões, né? Eles ficaram com conseguiram pegar alguns aviões, só que eles não têm pessoal para poder pilotar. O que, por enquanto, é um problema, né, para eles. Mas, com o tempo, eu não duvido que eles consigam, de repente, até alguns pilotos, né, dos países que, porventura, venham apoiar eles. Ou para treinamento, ou para atuação. Né? O cara pode ter fugido no primeiro momento, mas ele tem família ali, e de repente ele entra num acordo de voltar e ser piloto da Força Aérea em troca da segurança dele, de poder entrar em contato novamente com a família, né? Então, é possível, assim, que eles... Assim, a dificuldade vai ser manter essas aeronaves funcionando. Né? Provavelmente vão começar a canibalizar peças de uma para outra, a menos que eles sigam o mínimo de... Alguns, eles estão dizendo que esperam seguir o mínimo das normas internacionais para poder se inserir na comunidade internacional. Assim, eu acho muito difícil. Eles não vão se ocidentalizar, isso é claro. Né? Não dá para esperar que vai se transformar numa república democrática, ocidental, ou algo desse tipo. Mas talvez mas é possível que eles tentem fazer o máximo para entrar na comunidade internacional. Necessidade de empréstimo, dinheiro, recursos, de vender os produtos do país, às vezes faça com que eles, digamos assim, manerem, né? Não dá para você ter um país isolado também de tudo. E a gente já viu aí que tem já a Rússia e a China, né? Já querendo abocanhar esse mercado ali, né? Que é o Afeganistão. Na verdade, a Rússia continua com aquela ideia deles. Pode falar. Não, pode terminar o seu raciocínio. Não, eu só ia dizer, né, que a Rússia continua com aquela ideia deles de expansão, porém hoje tem aquela questão que eu acho que nós já conversamos, né, da quarta teoria política e da influência do Alexander Dugin, ou Dugin, não sei como é que fala,
lá junto do Putin, né? Então, qualquer presença ocidental com esse viés liberal, né, para eles é uma ameaça, porque representa uma um futuro trampolim para uma invasão ao Oriente, né, que no caso os eslavos representariam, né? Não sei se você É, é concorda. difícil, é difícil medir até que ponto a influência. Existe uma influência do Dugin sobre o Putin. Mas o chanceler do Putin, né, nossa, não é Levrov, Uhum. né, ele também é um cara muito entendido de teoria política. Eu já li alguns textos dele, né, do Levrov, e ele realmente tem essa ideia, né, que é essa ideia de manter a Rússia em um mundo multipolar. Porque a ideia, que é também a ideia do Dugin, é que os Estados Unidos tentam fazer um mundo unipolar, onde só tem os Estados Unidos que controlem o mundo, né? E a ideia do Dugin é um mundo multipolar, ou seja, você teve várias potências regionais e que essas potências regionais tenham o seu entorno de influência e que as outras potências respeitem esse entorno. Então, por exemplo, no caso da Rússia, ela tem ali alguns países ali que formam a ex-União Soviética, ali onde é o Cazaquistão, tal, que seria a sua área de influência natural. Então, ali, por exemplo, a China não deveria querer, não deveria colocar os pezinhos ali. E aí a Rússia, em contrapartida, não coloca os pezinhos ali onde é o Mar da China, onde é a área de influência natural da China. Né? A Índia teria o seu entorno ali. O Brasil, aqui na América do Sul, seria a potência dominante, né? E assim por diante. Então, essa é a ideia do Alexander Dugin, né? O mundo multipolar. Tá? Mas aí a gente entra naquela coisa, não é? Os Estados Unidos, eles não são, e eles não têm a pretensão de ser uma potência regional. Eles têm a pretensão de ser uma potência universal, como era o Império Exatamente. Inglês, né? Então, você tem de um lado países que têm a pretensão de serem potências regionais contra países que têm a pretensão de ser potências universais. A Rússia já teve a pretensão de ser uma potência universal na época do comunismo, porque o comunismo também tem o ideário universalizante. Né? O comunismo, assim, o Stalin segurou lá como comunismo num único país, mas se você lê a teoria, né, o comunista, a ideia é universalizante também. Então, inclusive, na época eram duas ideias universalizantes: o capitalismo liberal americano de um lado e o comunismo soviético do outro. Então, agora ali tem um fator geopolítico muito importante hoje. É a nova rota da seda, que os chineses estão construindo. Que, isso aí. se puder passar pelo Afeganistão, é muito menos custoso do que você fazer um desvio. Ali, e para os chineses, é interessante, porque você passa pelo Afeganistão, você não precisa passar pelo Paquistão, que é um aliado maior dos Estados Unidos de primeira hora. E é uma potência nuclear. E é uma potência nuclear. Né? Então, né, você tem ali, para o Afeganistão, é interessante ter investimentos chineses. Né? Quem não quer ter investimentos chineses hoje em dia? É o pessoal que tem dinheiro hoje, são eles. Então, talvez isso leve. Por outro lado, também, né, você tem um problema ali. Tem uma província de maioria muçulmana chinesa que às vezes parece que tem alguns problemas internos, né, lá na China. Então a gente não sabe, mas a gente sabe que muitas vezes essas relações acabam sendo mais pragmáticas do que à primeira vista os seus plays ali envolvidos dão a entender, né? Sim. Para a China especificamente, né, a questão do mercado também ajuda muito, né? Porque, assim, é um mercado que eles não tinham muita influência. Agora, se eles forem o principal parceiro, eles vão ter total influência, né? Por exemplo, inclusive nos produtos que eles são os líderes mundiais, vamos dizer assim, né? Que é o ópio, que ele não só é a base da heroína,
mas também de muitos medicamentos. Então, se você estreita relações com esse país, você também tem a questão da sua indústria farmacêutica que vai estar abastecida, né? Isso fora com o que eu falei, o consumo interno, de vender para eles, né? De estar, como eles estão no Brasil, por exemplo, a maior parte do fornecimento da indústria da indústria farmacêutica e dos hospitais de São Paulo, por exemplo, é tudo fornecimento chinês, direto, né? São aquelas empresas, né, que pegam toda uma tramitação para não ser diretamente a China, mas quem fornece diretamente, basicamente, é a China. Então, é mais um mercado que eles alcançam, entendeu? Que estava sob influência dos norte-americanos e não mais, entendeu? Então, tudo isso aí ajuda, né? E para esses países, esses grupos tipo Talibã, é sempre uma boa, porque os chineses expandem a economia sem querer levar tropas, né? Os chineses não têm essa Exato. preocupação de instalar bases, tropas, e uma vez que eles façam tratados econômicos, eles também não intervêm na política interna do país, né? Eles não tentam impor nenhum tipo de governo ou algo parecido. E tem também outras potências regionais ali com interesse, né? O Irã e a Turquia, por exemplo. Exatamente. A China, eu costumo dizer que conquistou o mundo sem dar um tiro, né? Tá. Conquistou o mundo dessa forma mais antiga, né? Pelo comércio. Conquistou o mundo pelo comércio. Eles pegaram o jogo capitalista e falaram, beleza, vamos aprimorar esse jogo capitalista aí, de a globalização, né? De vender para tudo quanto é canto. Então, eles pegaram os princípios capitalistas, eles pegaram aquilo que os Estados Unidos estavam, de certa forma, impondo, né? Ou falando que era o ideal, e eles falaram, ok, vamos levar isso aí até as últimas consequências. E tá aí a China hoje, né? Com a previsão de ser a potência maior do que os Estados Unidos em pouco tempo, em relação a PIB, né? Sim. Em relação à questão militar, né, assim, nós já estamos mudando de assunto, né, estamos para a China, mas, assim, se você não pretende ser uma potência global no sentido de intervir com tropas no mundo inteiro, a China, as tropas que ela tem hoje são mais do que o suficiente para garantir a segurança sua e do seu entorno. E mesmo assim eles estão crescendo. Né? Os Estados Unidos é que precisam manter uma força armada muito além daquilo que seria o necessário para se proteger, até porque os vizinhos dos Estados Unidos são o México e o Canadá, tá? Porque eles têm a pretensão de ser uma potência global. Né? Mas se não fosse isso, os Estados Unidos também mal precisavam de forças armadas, né? Visto que os dois vizinhos que poderiam atacar eles são países relativamente fracos também em matéria de forças armadas. Né? Um é um aliado, né? Um é um amigo, que é o Canadá, e o outro, que é o México, é quase subserviente, né? Depende muito de investimento, depende muito de emprego, não é isso? E não tem uma força armada capaz de oferecer risco para os Estados Unidos nem de longe, né? Então, né? Mas aí, o que você acha que Bom, eu vejo essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão como, para a imagem americana, foi desastrosa. Sim. Eu acho que foi uma tentativa do Biden de ter um marco, né? Um marco positivo no seu governo, só que acabou se mostrando um marco negativo, né? Mas foi Tanto o Trump, pela não maneira foi, como... que assinou o acordo para sair? Sim, foi o Trump, mas aí o Biden, ele adiantou nesse processo. Adiantou e colocou o mês de setembro, o início de setembro, como um marco, exatamente por conta do 11 de setembro de 2001. Então, aquela negociação e aquele processo que o Trump tinha iniciado, né, ele adiantou e fez com que essa retirada fosse mais apressada. Então, ficou aquela imagem, aquela comparação, né, do helicóptero com a retirada de Saigon, né, a questão humanitária, de direitos humanos das mulheres no Afeganistão também pegou mal, né? Então, ele queria ser o cara, o bom, né, o cara que ia pacificar, que ia acabar mais uma guerra, mas acabou, na minha visão, acabou pegando mal, porque demonstrou que eles não estão dando atenção, não estão nem aí
a população afegã, entendeu? É, o que Eu pode. acho que o futuro agora, o futuro a curto prazo, vai ser os Estados Unidos e em alguma razão, as potências europeias financiar, né, e dar apoio, dar suporte aos movimentos de resistência, né, criando, né, Uma guerra civil. não, peraí, deixa eu explicar direito. Tendo o risco de se repetir a história dos Mujahideen, né? Eles podem financiar agora um grupo e, uma vez depondo o Talibã, eles podem não ser assim tão amigáveis aos Estados Unidos, né? E mergulhar o país em uma outra guerra civil, né? É, Mais uma porque guerra civil. se manterem os movimentos de resistência, ou o movimento de resistência, é a guerra civil, né? Então, né, mas assim, vendo como o Talibã tomou rapidamente quase o país inteiro, eu acho muito difícil que esse movimento de resistência vá avante por muito tempo, se não crescer agora, né? Porque vai ficar cada Uhum. vez mais difícil de ter um movimento de resistência, porque quem saiu não vai voltar. Quem conseguiu ir embora, ainda mais na perspectiva de talvez receber uma cidadania americana, para não ficar Uhum. tão. Porque assim, mandar de volta, os Estados Unidos mandar de volta, eles não podem. Aí a É, imagem deles vai. Então talvez até vão conceder, né, a cidadania para todo esse pessoal. Então eu desconfio que esse pessoal não volta nunca mais. não, Né? Vão, certeza, vão, se, certeza. vão fazer a vida fora ali. Mas eu acho que o que pode evitar, talvez, um. O Talibã disse que ia evitar, né, assim, digamos assim, atos contra aqueles que colaboraram, né, que havia uma certa anistia. Se isso vai ser feito ou não, ou se está sendo feito ou não, é difícil a gente precisar agora, nesse momento. É, Mas, a, isso me, isso é a difícil tanto menos pelo... que. Vai, pode falar. Não, eu falo assim, a menos assim que mais alguém ali, tipo a China e outros países com interesse econômico ali por trás, falam, ó, vocês evitem esse tipo de atitude aí para a gente poder fazer comércio sem ter os olhos do mundo inteiro em cima de nós, aí vai ter Uhum. investimento, assim. Aí talvez assim essa questão militar dê ensejo a uma questão mais pragmática, mais comercial, mas que certamente essas pessoas que colaboraram com o governo americano durante esse tempo vão ter uma vida difícil por ali, vai. Sim. Eu acho que pode até ocorrer isso, né, do próprio governo, que hoje o Talibã é o governo, né? Das próprias forças do governo organizadas não cometer esses atos, mas existem pessoas, né, indivíduos que podem se formar em pequenos grupos e executar essas ações contra os aliados, né? Os aliados, ou os que, de alguma forma, tiveram contato com os americanos, né? Uma coisa é o que o governo do Talibã se comprometer, outra coisa são os pequenos grupos, né? De pessoas radicais que podem invadir uma casa, né? E cometer alguma atrocidade. E fora também a Sim. questão das mulheres, né? Eles já informaram que a questão não vai ser levada de maneira tão radical e que eles vão fazer tudo o que eles podem fazer dentro dos limites do Islã. Eu acho isso interessante porque já mostra, né, isso que você falou, né, uma tentativa de mostrar para o mundo fora do Afeganistão de que eles querem também, né, ser bem vistos, né, o que eu também acho complicado de ser cumprido. Porque ali no entorno, por exemplo, o Irã, as mulheres frequentam a universidade. Uhum. Né? O Irã tem uma inserção grande de mulheres na universidade e tudo mais. Talvez eles procurem uma outra solução, uma outra forma, né, de que não Uhum. seja tão radical quanto foi o primeiro governo talibã. Mas não dá para É, saber, né? A gente e tem outra coisa também, né? Vamos pensar, o governo, o Talibã que governou até 2001, né, era uma outra geração, né? De repente, essa geração tem mais contato com essas repúblicas islâmicas que você república, né? Com esses governos islâmicos que você falou aí, do Irã, pode ter algum que foi para
viajou para algum outro país muçulmano e que as coisas não eram dessa maneira, né? Então, de repente, esse pessoal pode ter, inclusive, uma visão diferente dentro do próprio Islã, dentro da Sharia, né? Isso, eu não acho isso impossível. E querendo ou não, eles também tiveram um contato muito grande com a cultura americana. Isso. Por outro lado, também, assim, por mais que ali sempre há uma influência. Uhum. Tá? Um país ocupa o outro por 20 anos, por mais que existe resistência, tudo, não tem como não haver uma influência trocada ali também, né? Assim, de alimentação, acesso à internet, esse tipo de coisa que os mais jovens também não estão dispostos a jogar fora. Por exemplo, os pais decidirem sobre o casamento, não sei até que ponto também o jovem criado de 2000 para cá também não vai falar, olha, aí também não, né? Assim, a gente, entendeu? Assim, sempre há uma influência trocada, né? Assim, alguma coisa de... Não tô, assim, o ideal é que se caminhasse para um melhor possível, mas certamente não vai ser uma democracia ocidental. Não, com certeza não. Certamente e você falou não vai sobre... ser. Pode continuar? Pode falar. Não, e você falou sobre o movimento de resistência, né, do mar da Guerra Civil. Vale lembrar que no norte, nas montanhas do norte, todos que tentaram, todos que defenderam aquela região foram bem-sucedidos, né? Porque é uma região de difícil acesso, com muitos túneis. O próprio Bin Laden ficou lá escondido por um tempo, né? A Aliança do Norte ficou lá por um bom tempo contra o Talibã. O Talibã ficou lá por um bom tempo contra os Estados Unidos. Então, se formar uma resistência para essa região montanhosa, né, no norte do país, de repente consiga se manter aí por um tempo, né, contra o Talibã. É possível, né? Que de repente que nas últimas leituras que eu fiz, parece que aquele grupo já está cercado. Mas também já vi algumas coisas que outros grupos estão surgindo. Né, sim, o cercado. O cercado é talvez um pouco subjetivo, né? Porque num país que é dominado pelo Talibã, você tem uma área grande, dentro do país, tu vai estar cercado de qualquer maneira, né? Não sei que você esteja na fronteira. Né? Mas, tecnicamente, está cercado, mas estão cercados a ponto de serem dissipados aí em pouco tempo? Talvez não, né? Talvez sejam cercados, mas vão conseguir manter essa resistência por um tempo, né? É o que eu acho, né? Sim. Vamos ver, né, nos próximos acontecimentos. Aí a gente volta a falar do Afeganistão mais vezes, né? Eu acho que daqui um mês ou dois talvez a gente já possa falar de novo, né? Vendo os desdobramentos políticos, né? Mas me parece que, assim, se você for pegar num contexto geral, mundial, né? Foi mais uma tentativa fracassada de estabelecer uma democracia ali na região, né? E aí também, se a gente avalia aí o quanto é realmente possível, através de uma ocupação, você estabelecer uma democracia em outro país, né? Então, é muito complicado isso, né? Você tentar estabelecer uma democracia em outro país, ainda mais com uma cultura muito diversa da cultura onde a democracia existe como... Tá? Por outro lado, tem a questão dos direitos humanos, né? A gente não pode também cair naquele relativismo que tudo é válido, porque há uma necessidade de se respeitar os direitos humanos, principalmente das minorias e das mulheres em qualquer país do mundo, né? Que as mulheres tenham acesso à educação. A gente não sabe como vai ser isso lá agora, se as mulheres realmente vão continuar tendo acesso à educação. As mulheres, muitos países, às vezes as mulheres não têm a educação também, não têm acesso à medicina de boa qualidade, né? Principalmente em época de gravidez, não tem, né? Educação, participação política, liberdade. Eu acho que as mulheres afegãs vão perder muito isso, né? E até
estava fazendo uma comparação, né? Você viu, nós já falamos sobre isso em outros frontcasts, né? Do quanto as mulheres curdas foram decisivas na vitória curdas Sim, contra o sim. Estado Islâmico, né? E ali, mesmo com esses 20 anos de ocupação americana, né, as mulheres não tiveram, até que ponto também, assim, mesmo com a ocupação americana, a liberdade das mulheres ainda continuou restrita, mesmo na ocupação norte-americana, porque você não viu ali grupos de Uhum. resistência formados por mulheres, né? Assim, lógico que são situações totalmente diferentes ao Kurdistão do Uhum. Afeganistão, mas no Kurdistão nós vimos, né, que ali principalmente ali na região do norte da Síria, as mulheres foram importantes na luta contra o Estado Islâmico, né, e Sim. na derrubada do Estado Islâmico. É porque no Kurdistão foi uma opção, né? Ah, quando se discutiu em que sociedade qual sociedade eles iriam formar, né? Lá quando eles tiveram essa, eles formaram essa identidade política para dar um novo rumo, eles pensaram em colocar a mulher no papel de protagonista, né? No Talibã, como Isso. você falou isso, no Talibã, no No Afeganistão, como Afeganistão. você falou, isso não ocorreu. Isso não ocorreu, né? Então, talvez as mulheres curdas possam ser uma inspiração, né, para essas mulheres que, porventura, venham a resistir ao novo governo do Talibã, né? E acho que é isso. É tudo que você falou, né, sobre as liberdades e tudo mais, só que são conceitos muito atuais, mas no Ocidente, né? Naquela região, apesar de, como você falou, apesar de eles terem sido dominados muito tempo pelos Estados Unidos, eu não sei se essas questões lá têm importância como temos aqui, né? Se essas questões lá foram levantadas. Por exemplo, se nas escolas se falava sobre isso, se na mídia afegã se falava sobre isso, como se fala na mídia ocidental, né? Então, de repente, como eu falei, né? De repente está criando, está se reencenando a história novamente. A velha questão, você colhe o que você planta, né? Então, de repente, eles podem estar plantando agora um problema, entre aspas, para o futuro, né? E, de repente, a gente pode estar achando que mudou muita coisa na sociedade afegã, mas pode não ter mudado tanta coisa assim, né? Então, pode não ter mudado tanto assim. Eles podem estar ainda com os... Porque, assim, vamos lembrar que o Afeganistão é uma sociedade tribal, né? A própria jurisdição deles tem muita coisa de tribo, né? São várias, eles não se veem assim totalmente igual o Brasil, a gente se vê teoricamente como uma nação e tudo mais. Lá são várias etnias, são vários grupos, né? Então, principalmente no interior, você tem várias tribos, né, que têm as suas relações intertribais. Então, de repente, esperar que com essa ocupação americana eles se transformaram a sua mentalidade para uma mentalidade republicana, talvez seja querer demais. Eu acho que, no máximo, a gente vai ter um pouco do melhor dos dois mundos, né? Mas, assim, isso se a resistência conseguir se impor, né? E manter um modelo de sociedade diferente desse que se propõe o Talibã. Vamos, vamos ver, né, o que acontece daí por diante, né? Eu acho que a resistência vai ser muito difícil, uma resistência ali nesse momento, porque realmente o Talibã conseguiu, assim, eles marcharam, assim, os soldados foram entregando as armas e Uhum. assim, a desproporção de forças que tinha 230 ou 300 mil soldados contra 70 mil talibãs, né? Se eles tivessem resistido, provavelmente o Talibã não teria conseguido essas vitórias, né? Agora, eu considero que seja muito difícil reverter esse processo. Eu se tem agora eu acho que há duas coisas: ou o governo talibã vai se impor ali e vai durar muito tempo, né, como único Uhum. governo, ou você vai iniciar uma guerra civil que também vai durar muito tempo, porque porque se alguma Eu acho força que essa ali segunda opção conseguir, aí. segunda opção, né, uma guerra civil que vai durar muito tempo.
Eu acho que é o de uma ou outra opção. O Talibã não vai ser derrotado tão facilmente, porque já não foi, né? Mesmo com a presença ali de tropas americanas, Exato. o grupo persistiu, mas talvez a única forma de derrotar o grupo venha realmente de forças internas, né? E não externas. Porque o assim, externo sempre é visto como eu invasor. penso o seguinte, exatamente, mas eu penso o seguinte, a relação do Talibã com a população nem sempre era de reciprocidade, né? E muitas vezes era de domínio mesmo. Então, se uma resistência agora se mostrar, né, como uma opção do povo e ter a resistência do povo junto dela, como aconteceu no Iraque, né, que as pessoas comuns passaram a lutar contra os norte-americanos, talvez isso seja uma ajuda, não sei. Porque, assim, eu acho difícil, né, e foi difícil você ver a população em peso apoiando o Talibã contra os Estados Unidos. Mas talvez você veja isso com a resistência, né? E só lembrando, o Talibã não tem força aérea hoje. Então, para você ir lá e fornecer armamento, né, suprimentos para essa área, você de avião, saltando de paraquedas ou pousando num campo, né, eu acho que é possível. Então, uma China, uma Rússia ou uns Estados Unidos ou a União Europeia fornecer ajuda material direta para esse grupo de resistência também pode ajudar, né? Assim, são vários fatores, né? Então, isso pode ocorrer, todos esses fatores que eu falei acontecer ao mesmo tempo, como apenas um fator desse, só ajuda material, ou só o apoio da população, né? Aí só o tempo vai nos dizer. Só o tempo mesmo, não dá para fazer nenhuma prognóstico, afinal de contas, acho que ninguém faria o prognóstico de que o Talibã recuperaria o país tão rápido, né, depois da saída dos norte-americanos. Eu acho que, assim, muitas pessoas pensariam assim, né, queria talvez haver ali uma tentativa de ascensão do Talibã, mas que fosse com a rapidez com que aconteceu, isso é realmente muito difícil de prever, né? Então, vamos esperar aí até o que vai ocorrer, né? Se vai realmente ter um governo só do Talibã, se vai se iniciar uma guerra civil, e se essa guerra civil vai durar, talvez aí por muitos e muitos anos, que se iniciar uma guerra civil, acredito que não vai, que eles não vão reverter também a expansão do Talibã tão facilmente. Acho que vai ser mais de década aí de guerra civil. Então, bom, mais algum comentário? Não, acho que já falamos bastante, já deu o tempo considerável aí para a live e para o podcast. Já deu tempo considerável. Vamos lá, Frontcast Underline. Então, boa noite. A gente agradece quem está aqui conosco até agora. E quem for ouvir depois, deixe suas perguntas, comentários. Nós vamos respondendo lá na página do YouTube. Então, boa noite a todos. Vamos encerrar, então.